Boa tarde. Boa tarde. Está começando o Jornal Viva Amanhã. No dia 23 de março, se comemora o Dia Nacional das Tradições de Raízes Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Um dia muito importante para o reconhecimento dessa religião, que sofre com muitos preconceitos por conta de estereótipos que estão enraizados em nossa sociedade. Fique agora com a nossa repórter Giovana Oliveira, que fez uma entrevista com Diego Caetano no terreiro Axé Logum Setomim. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Estamos aqui no terreiro Axé Logum Setomim, junto com o Diego Caetano. E hoje ele vai tirar umas dúvidas para a gente sobre estereótipos do candomblé. Poderia compartilhar um pouco sobre as origens do candomblé e como as religiões se desenvolveu ao longo do tempo, especialmente em relação às tradições africanas? Boa tarde. Então, o candomblé é uma das tradições que a gente tem no Brasil, né? São várias tradições religiosas de matriz africana, que vai envolver tanto candomblé, umbanda, terecô, tambor de mina, jurema e tantas outras coisas, né? O candomblé, a gente entende como uma religiosidade, mas também é uma filosofia de vida, né? A gente tem dois caminhos para seguir. Legalmente, a gente pensa o candomblé como religião, porque a gente consegue se equiparar legalmente às igrejas, né? As igrejas têm vantagens que são interessantes para a gente, por exemplo, acesso a presídio, assistência a pessoas que estejam no hospital. Então as igrejas têm esses direitos, a gente também consegue ter. A gente entende como povos tradicionais também no sentido de ter a religiosidade como um outro patamar, né? As pessoas tendem a entender somente como uma religião, e não é somente uma religião, é um modo de se viver. Que dentro de um terreiro de candomblé a gente tem uma forma específica de se vestir, uma forma específica de falar, uma forma específica de se alimentar e de compreender o mundo, né? O candomblé e diversas outras tradições não se restringem ao espaço do terreiro, mas é uma filosofia para a vida. E qual é a sua nação e qual é a diferença dela para as outras? Você poderia explicar para a gente também os ritos da casa, por favor? Sim, alguns ritos a gente não explica porque faz parte do segredo. Mas, assim como eu sou chamado Diego Caetano em diversas partes do Brasil, de diversas partes diferentes, é entender o continente africano como um continente de fato e que cada país desse continente tem a sua própria forma de vivenciar a sua religiosidade. Então, nós somos um terreiro de matriz iorubá. A gente vai chamar de nação Queto. E a gente vai cultuar orixás. Para os povos banto, eles vão cultuar os inquices. Para os povos Ewe, Fon, eles vão cultuar os voduns, né? Então, basicamente, a gente cultua elementos da natureza, a gente sacraliza elementos da natureza, porque a gente entende que a natureza ela também faz parte da nossa comunidade, faz parte da nossa vivência. Então, a gente vai nomear essa natureza de uma forma diferente. Então, é como se fosse a treta do biscoito bolacha. Uhum. É uma coisa só, não é? É uma coisa só, biscoito, aqui em Brasília. Mas que em determinado espaço vai ser bolacha. Mas a gente está falando do mesmo elemento. Dada a diversidade dentro do candomblé, como podemos combater os estereótipos e promover uma compreensão mais inclusiva? Eu sou o professor. Então, eu sempre vou defender a educação até o fim. Então, acredito que a educação ela perpassa esse combate a estereótipos e informações, inclusive deturpadas, né? Eu acho que a gente vive em um país de maioria negra, mas que é um país que tem uma política antinegro. E que dentro dessa política antinegro vai estar envolvendo a nossa forma de viver e compreender a vida e também a nossa religiosidade, né? Então, a partir do momento que a gente tem a aplicação
do aparato legal que a gente tem, né? Lei 10.639, que se transforma no artigo da LDB, a aplicação efetiva dentro das escolas, por exemplo, a gente consegue combater os estereótipos, porque a gente vive como se fossem grandes fantasmas e que estão rodando por aí, mas que as pessoas não sabem o que de fato é, né? E acho que outras denominações religiosas fizeram um trabalho muito intenso e fazem até hoje de criminalizar e demonizar e colocar a nossa religião à margem, e que não é bem por aí, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas entendem que dentro de candomblé a gente cultua o demônio. Só que o demônio, o diabo, qualquer nomenclatura que vá se dar para essa entidade, qualquer coisa que possa ser designada, a gente não acredita nisso. A gente não acredita em demônio, não tem nada disso aqui, né? E aí, muito pelo contrário, o demônio está presente na religião dessas pessoas, no modo que essas pessoas compreendem a vida, né? Então, para mim, é a partir da educação, a partir de representações, inclusive positivas, né? Eu acho que hoje as novelas estão fazendo um trabalho muito bonito, né? De trazer a religiosidade num outro viés, né? Que traz uma forma que é bonita, que é poética, que traz uma musicalidade, traz uma arte e por aí vai. Sim. E como membros do candomblé lidam com a coexistência da sua fé e com outras crenças e com a sociedade em geral? Exato. É até engraçado porque a gente não tem a coisa do arrebatar as pessoas, né? Fazer um rebanho. Geralmente, as pessoas que batem no nosso portão. A gente não bate na porta de ninguém 8 da manhã de um domingo, momento de descanso do trabalhador. Então, as pessoas elas vêm por vontade própria, porque elas entendem que o terreiro é um local de cuidado. O cuidado da saúde física, espiritual, mental também, né? Então, a gente tem a intenção de viver em paz, mas que também muitas vezes a gente tem que estar em constante estado de alerta para estar se protegendo, né? Não são poucos os casos de violação de direitos que a gente tem por aí. Tem o fatídico histórico da menina que foi apedrejada e tudo mais. Tem o caso da Yalorixá que morreu após um ataque no seu terreiro. E tudo isso porque são investidas de outras denominações religiosas nos nossos territórios, né? Então, a nossa intenção é de viver pacificamente, o nosso propósito de vida é viver em paz, em comunidade, mas que nem sempre é possível, porque as pessoas elas vivem nos atacando de diversas formas. E como você percebe os estereótipos associados ao candomblé? E como eles podem influenciar a compreensão geral da religião? E você pode dar alguns exemplos dos estereótipos que você já presenciou, coisas que a casa também já presenciou sobre isso? Então, assim, eu acho que a gente está falando sobre violação de direitos, né? Eu acho que não dá mais para enxergar, mas no muro daqui de casa Sim. tem uma pichação que é escrito Jesus é pop. Né? E isso é muito simbólico pra gente, né? Escrever Jesus é pop no nosso terreiro, como se essa escritura fosse invalidar o que nós somos, fosse nos violentar de uma forma muito, muito grave. Muito pelo contrário, a gente não é avesso à ideia de Jesus Cristo, a gente não é avesso à ideia de qualquer outra religiosidade, qualquer outra forma de compreender o mundo. Né? No final das contas, a gente pensa a nossa tradição de matriz africana de modo de estar trazendo mais e mais pessoas de diversos povos para dentro de um contexto só. Né? Também sabendo do histórico que essas tradições elas vêm para o Brasil, né? No contexto de escravização. E que no final das contas não perguntavam, você vem da onde, qual é o seu nome e vamos agrupá-los juntos, né? São diversos povos que vêm do continente africano e passam a ter contato com povos indígenas, que passam a ter contato com diversos outros povos aqui e precisam resistir, precisam viver em comunidade. Então o propósito dos candomblés também é viver dessa forma, né? A gente não pretende estar em um templo tentando macular a
o que eles acreditam, a gente não vai na praça da Bíblia fazer qualquer coisa, a gente respeita esse território, assim como a gente também exige que essa população respeite o nosso território, né? E não só o território do terreiro, mas os nossos corpos também, né? Eu acho que cada um tem direito à sua subjetividade, são formas de se compreender o mundo e que isso vai estar diretamente ligado ao que você quer para a sua vida, né? Então, acho que como humanidade nós temos direito de fazer as nossas escolhas, essas escolhas precisam ser respeitadas. Muito obrigada, Diego, por ter participado da nossa entrevista, por ter explicado um pouco sobre o candomblé. Volto com você, Luiz e Gabriela. Hoje, recordamos o caso de uma menina de 11 anos que foi atingida na cabeça por uma pedra a caminho de um culto de candomblé no Rio de Janeiro em 2015, com imagens cedidas pelo telejornal SBT. E o sociólogo Cauã Lolli irá desconstruir estereótipos em torno da religião candomblé e irá explorar a riqueza dessa tradição afro-brasileira, desmistificando os preconceitos. Uma menina de 11 anos foi atingida na cabeça por uma pedra a caminho para um culto de candomblé no Rio de Janeiro. Segundo a família, ela foi vítima de intolerância religiosa. A menina agora anda assim, séria, meio calada e com muito medo. Sinto medo de sair na rua com roupa de santo. Eu não sei o que vai acontecer de novo. Kailane passava por aquela calçada com um grupo de familiares e amigos em direção a um terreiro de candomblé. Todos vestiam roupas brancas. Segundo testemunhas, 2 homens que estavam naquele ponto de ônibus do outro lado da rua começaram então a ofender o grupo, que preferiu não reagir às provocações. Eles estavam bem vestidos, com bíblias na mão. Um dos homens jogou uma pedra em direção aos religiosos. Ela ainda bateu em um poste antes de atingir a cabeça da menina. Após a agressão, os homens continuaram ofendendo o grupo, até que entraram num ônibus e fugiram. Pensei que a minha neta fosse morrer. Esta foto mostra a pedra que atingiu a garota. A jovem sofreu um corte na cabeça e chegou até a perder a memória. Só de botar a mão na cabeça e vendo sangue caindo, depois não lembro de mais nada. O caso revoltou os familiares e amigos de Kailane. A gente vive a nossa vida e nós respeitamos o espaço de todo mundo e já está demais isso. Os investigadores estão em busca de imagens de câmeras de segurança que ajudem a identificar os agressores. A brutalidade ganhou repercussão nas redes sociais. A menina iniciou uma campanha na qual pede respeito aos praticantes do candomblé. Eu quero respeito. O candomblé é uma religião viva e complexa que merece ser respeitada além dos estereótipos, os mesmos que deturpam suas práticas e seus significados que são diversos. Cada terreiro, casa de culto, pode ter suas variações nas práticas ritualísticas, reverenciando diferentes orixás e vivenciando tradições únicas, riquezas dessa religião multifacetada. O candomblé tem suas raízes nas tradições religiosas africanas, que foram trazidas para o Brasil no período colonial. Apesar dos desafios históricos, a religião representa uma resistência à identidade cultural e uma ligação forte com as divindades africanas, os orixás, deuses que correspondem a pontos de força da natureza. Cada orixá pode se subdividir em suas manifestações ou qualidades particulares, cada qual com a sua passagem e episódio na mitologia. Assim, enquanto Oxaguian e Oxalá Jovem são associados à cultura material, Oxalufã e Oxalá Velho são associados à criação do homem. Os vários templos e vertentes do candomblé são representados por nações. A mais famosa e comentada nos canais de comunicação é a nação Queto. Os rituais representados por danças, cantos, oferendas e respeito aos orixás. Cada elemento tem um significado profundo e muitas vezes um contato direto com os orixás. As cerimônias são conduzidas pelos babá-orixás, que são os pais de santo, e as yala-orixás, que são as mães de santo. Os participantes de cada terreiro são divididos de acordo com uma hierarquia.
onde é significativa a conexão do fiel com a divindade. A religião também afirma que a conexão do fiel pode ser concedida a um orixá somente ou a um conjunto de orixás. No Brasil, a maior parte dos templos reconhece e crê em mais de 20 orixás diferentes, onde cada qual é associado ao seu aspecto de um mundo natural ou humano. Por exemplo, temos no Rito Queto, enquanto Ogum é o orixá de metalurgia, da guerra e da agricultura, o Oxum é uma divindade feminina ligada à água doce, à beleza e à vaidade. Eu acredito que a desmistificação do preconceito contra o candomblé seja essencial o poder da educação no meio, onde incentivar a aprendizagem intelectual e a interioridade é fundamental para atingir as faixas etárias menores. Eu também acredito no poder da honestidade dos canais televisivos e das mídias sociais para atingir uma faixa etária maior de idade e acabar com o preconceito e os estereótipos contra a religião. O candomblé é uma tradição rica que merece ser respeitada e merece a abertura da sociedade, onde compreender suas raízes e desafiar os estereótipos, promovendo a educação, a gente pode celebrar a diversidade cultural que enriquece o nosso mundo. Obrigado. E assim, encerramos mais uma edição do Jornal Viva Amanhã. Agradecemos o entrevistado Diego Caetano e o sociólogo Cauã Lolli por nos proporcionarem uma visão profunda e esclarecedora sobre o candomblé, desmistificando estereótipos e promovendo uma compreensão mais rica dessa tradição afro-brasileira. Que esta reportagem tenha contribuído para fortalecer a busca por respeito e diversidade. Boa noite a todos e até a próxima edição do Jornal Viva Amanhã. Boa noite. Como podemos combater a gente? Está começando o Jornal Viva Amanhã. Qual é a maçã? Qual é a sua maçã? E qual é a diferença dela para as outras? E você poderia explicar para a gente também? Take 272. Pode ir? Galera, esse é o nosso set. Diversidade dentro do campo. O candomblé é Eu achei que eu tinha esquecido. Dançando gostoso. Aí a gente começa. Bom dia. Um dia muito importante.